dia a todos. Vamos começar nossa palestra dominical, pedindo a proteção e a sabedoria dos nossos mentores, para com que a gente consiga transmitir a palavra de Deus de uma forma prática, com sabedoria e dentro da luz. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. O nosso assunto hoje, o nosso tema, nós vamos falar um pouquinho sobre o anjo da guarda. A gente escuta muito falar sobre ele, todo mundo sabe que nós temos um, mas muitas vezes a gente não sabe como acessá-lo, como utilizá-lo dentro da proposta que Deus fez para conosco. Dentro dessa ordem de anjos e de espíritos de luz, nós temos uma classificação de diversas falanges e diversas nomenclaturas e de funções, né? Então muita gente acha que quando a gente desencarna, a gente fica quietinho, parado num canto, como se não tivesse atividade. E os espíritos de luz, eles trabalham muito mais do que nós encarnados. Então, dentro dessas características dos espíritos de luz, nós vamos dar um enfoque um pouquinho hoje para o nosso anjo da guarda, que é um espírito mais evoluído do que nós. Para se tornar um anjo da guarda, tem que ser um espírito que já não seja mais imperfeito. Porque não se já imaginaram um cego cuidando de outro cego, como já tem uma parábola de Jesus, não ia dar muito certo, né? Então, vocês já imaginaram, por exemplo, um anjo da guarda que chegasse aqui e ainda tivesse as tentações da terra? Ele, ao invés de auxiliar o seu protegido, ele iria poder se perder, inclusive. Quer dizer, em vez de tentar resgatar um, Deus perderia dois. Então, o anjo da guarda, nessa característica, ele sempre é mais evoluído do que o seu tutelado. E ele já não é mais um espírito imperfeito. Não significa que ele já é um espírito puro, mas ele é um espírito que está dentro de uma ordem evolutiva extremamente superior aos que estão encarnados. Dentro disso, e dando assim uma visão um pouquinho mais global dessa situação, existe então algumas classes de espíritos. Por exemplo, existe um espírito que governa o nosso mundo. Esse espírito ele é chamado de Jesus, que é o governante de todos nós. Depois, por país, nós temos um espírito que cuida do país, tem outro que cuida da localidade, até chegar no espírito do nosso anjo da guarda. Existe, então, um propósito dentro de um planeta. Esse propósito ele é definido por Deus e, então, ele tem os seus enviados. Que, então, Jesus tem um propósito em relação à Terra, deve ter propósito de Jesus em outros planetas, mas eu não tenho conhecimento para isso. Nós estamos falando da Terra, né? E aí, dentro disso, vai se passando, basicamente, um comando para com que todas as religiões, com que todos os habitantes desse planeta recebam essa mensagem divina. Beleza? Então, nós temos, se tivesse uma ordem, teríamos um governante do mundo, depois nós teríamos um governante de um determinado país, depois um outro de uma determinada localidade, que muitos chamam de padroeiro, Nossa Senhora de Pinhais, no caso de Curitiba, que algumas religiões comentam assim, e a gente vai descendo essa escala até chegarmos então no nosso anjo da guarda. Todos eles têm uma missão de transmitir a vontade de Deus a todos os seus filhos, e existe então uma hierarquia que vão trazer essa palavra até chegarmos a nós. Pensando dessa forma, a gente consegue entender que o anjo da guarda é mais uma prova do amor eterno que o nosso Pai tem conosco, que nunca nos desampara. Então nós temos aqui
um espírito que cuida coletivamente de uma determinada sociedade, de um determinado clã, e aí nós temos a individualização, onde nós temos um espírito que cuida somente de mim. Nessa característica de eu ter um espírito único, exclusivamente a meu bel prazer, podemos colocar assim, a gente vê o tamanho do cuidado que Deus tem conosco. Porque Ele poderia muito bem nos deixar sozinhos, e nós poderíamos ficar à mercê única e exclusivamente das nossas vontades, dos nossos pontos de vista. E aí, consequentemente, estaríamos mais suscetíveis ao erro, a se perder. Dentro dessa característica, Deus, então, pensando no seu filho e considerando que o seu filho ainda está no pré, porque nós estamos todos aqui nesse mundo, então Ele coloca um tutor que vai ser responsável por ele e que vai instruí-lo dentro do caminho da verdade. Seu amor incondicional para com seus filhos sempre designa um espírito superior conosco para nos instruir e mostrar o caminho que leva até ele. Deus coloca em nosso caminho um espírito amigo, que chamamos de anjo da guarda, espírito protetor, anjo guardião. Você pode dar o nome que você preferir. Dentro dessa característica, também existem dessas classes de espíritos, espíritos simpatizantes e também temos espíritos familiares, que muitas vezes depois do desencarne ou através do desdobramento, também vêm, nos aconselham, nos dão ideias e nos colocam no caminho certo. Então, por afinidade, eu atraio diversos tipos de espírito para me auxiliar dentro da minha jornada. Às vezes, inclusive, como já foi comentado nos laços familiares, alguns espíritos chegam até a encarnar junto conosco para facilitar a nossa jornada nessa existência. Mas hoje o nosso tema é voltar sempre para o anjo da guarda. Então foi perguntado no livro dos Espíritos, tem algumas questões que eu acho que vale a pena a gente trabalhar aqui. Na 489 existe um capítulo só sobre esse tema que nós estamos conversando. Esse material foi retirado do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Essa é uma questão. E a resposta dos benfeitores, sim. O irmão espiritual, que chamamos de bom espírito ou bom gênio. O que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então, o anjo da guarda, nessa nomenclatura, cada um pode chamar como deseja. Tem gente que chega até a dar um nome mais pessoal para ele, né? Se sente mais intimista. A nomenclatura não é o caso. O caso é encontrar um meio de se comunicar com ele e tentar também receber, através da intuição, os desígnios e a vontade do Pai que Ele é capaz de nos colocar, né? É Ele que sempre está conosco em todas as horas, leva as nossas orações ao Pai, nos equilibra, ensina, aconselha, nos mostra o caminho. É o nosso intercessor. Então, muitas vezes, a gente, se tiver uma oração extremamente pura, vai direto para Deus. Se a gente tem uma oração com aquela fé assim, nota 5 mais ou menos, vai passar pelo anjo da guarda, enfim. Deus tudo sabe e tudo vê, mas depende justamente da minha sinceridade, do meu amor, da minha vontade, é aonde vai chegar essa minha antena de transmissão da minha oração. Mas ela sempre chega. Ou ela chega através de uma intercessão, ou ela vai chegar de uma forma direta. Vai depender da minha sinceridade e da minha forma de pedido. Mas o que importa é que Ele está ao nosso lado justamente para levar esses nossos pedidos. Lógico que nesse caso aqui a gente sempre respeita o livre-arbítrio de cada ser, né? Na outra questão pergunta-se assim, qual é a missão do nosso espírito protetor ou do pai para com o filho? Conduzir o seu protegido no caminho do bem, ajuda com seus conselhos, consola em suas aflições, sustenta sua coragem nas provas da vida. Então é realmente uma função paterna. A única diferença é que a gente chega num determinado momento ali, encarnados, que o pai meio que se desliga e a mãe com o filho em relação a algumas ensinamentos, né, com 18 anos, enfim, cada um com uma certa idade, às vezes a vida inteira. E o anjo da guarda ele fica constantemente durante todinho o período. Então, à medida que eu vou evoluindo, eu vou gerando novas questões a serem resolvidas na mesma encarnação.
E aí, nessas características, ele, como é mais evoluído que eu, ele está preparado para me evoluir e para me dar as respostas que eu preciso a cada momento do meu processo evolutivo. Por isso que ele tem que ser mais evoluído do que eu. Não existe um assunto que eu vá ter que tratar encarnado que ele não conheça. Só que como eu dependo do meu grau evolutivo para com que isso aconteça, ele vai respeitar o meu processo de evolução para me transmitir o conhecimento dentro da minha necessidade daquele momento. Essa basicamente é a diferença entre as duas situações, de você ter um estudo pleno na matéria, onde você tem uma grade curricular que ela vai ter que passar e você vai ter que chegar lá, e dentro do processo de evolução moral, que é onde o espírito vai fazer essa evolução no seu tempo. E o seu anjo protetor, ele vai fazer com que a cada minuto que passe, a cada mudança de fase intelectual que eu vou tendo, a cada mudança de fase moral que eu estou tendo, virá então um ensinamento que vai me atender naquele momento. Então, por isso que tem aquele ditado que muita gente fala também, que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, quando o aluno aprende, eu tenho interesse em determinados tipos de assunto, o que acontece? Vai ter uma chavinha que vai virar na cabeça dele, ele vai fazer um pedido de conhecimento, ou seja, do que ele está estudando, e ele vai receber dentro do seu livre-arbítrio daquele estudo, daquela vontade de evolução, o caminho para com que isso aconteça. Esse mestre que se conversa aqui é o anjo protetor, é o anjo da guarda, que vai trazer essa intercessão e que vai trazer esse conhecimento para o momento evolutivo que aquele ser estiver vivendo. Muitas vezes, ele já nos acompanha muito antes de nascer e permanece conosco também após o nosso desencarne. Então, via de regra, quando você nasce, até o falecimento. Mas não, nesse mundo espiritual não existe uma regra pré-definida. Existem afinidades e necessidades que o espírito precisa se desenvolver. Então, se a afinidade é muito grande, esse espírito protetor, ele muitas vezes ele inicia-se um trabalho em encarnações anteriores, muitas vezes antes do projeto da carta reencarnatória ele já está presente, e muitas vezes na hora de fazer o balanço da encarnação, aonde ele errou, aonde ele acertou, esse espírito também está lá para validar, enfim, para discutir os assuntos. Você lembra daquele dia em tal lugar, você tinha ido para a esquerda, você foi para a direita. Então, quando aquele caminho que você pegou foi o ponto que a maionese desandou. Então, quando nós estivermos lá embaixo de volta ou com outro, você dá uma olhadinha nesse ponto para não acontecer a mesma coisa de volta. Então, essa pontuação, essa referência das nossas atitudes é também uma função dele. Uma função paterna de correção dos seus filhos. Espírito evoluído, amável, bondoso, sempre disposto a nos auxiliar em todos os momentos de nossa vida. Deus, dentro da sua bondade infinita, determina um espírito protetor para cada um de seus filhos, para que nunca nos sentimos só nessa jornada de reencarnação. Então, quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus e a gente tem aquele alívio dentro de nós, já é, aparentemente, um passe do nosso anjo protetor que está junto conosco. Então, quando a gente consegue conversar com ele, ou entender a existência dele, e que ele está ali justamente por mim, eu consigo, então, aliviar o meu caminho com as palavras e com o ensinamento. Tem algumas curiosidades aqui nesse assunto, por exemplo, a qualidade do anjo protetor, ele está diretamente relacionado a quem será seu tutelado. Então, por exemplo, um questionamento aqui. O anjo da guarda do Allan Kardec poderia ser de qualquer um. A gente está dando o exemplo do Allan Kardec. É igual ao nosso? Não. Porque traríamos os anjos de acordo com o nosso grau de evolução. Um espírito evoluído como Kardec possui um protetor à altura do seu grau de evolução. Então, um exemplo simples, né? Se eu vou estudar matemática, eu tenho que ter um doutorando de matemática. Não adianta eu inverter essa característica. O anjo protetor sempre é superior ao seu tutelado. E ele tem que se fazer entender. Então, a linguagem que ele vai atribuir, as formas com que ele vai conversar, tem que ser inteligível em relação ao seu tutelado. Senão, não vai resolver. Senão, ele vai falar japonês. E o cara fala português, e aí vai ficar uma situação que não se entende. Outra questão aqui, por exemplo, já um selvagem que está em processo evolutivo, poderia ter um anjo da guarda à altura do Kardec? Não,
porque ele teria que usar outros mecanismos para se comunicar com o selvagem. Logo, todos os anjos não têm o mesmo grau de evolução, mas uma coisa é certa, eles não estão mais na condição de espíritos imperfeitos como nós. Então, de acordo com a evolução espiritual de cada um de nós, Deus permite com que venha um espírito que não trave o processo evolutivo do encarnado. Então, quanto mais ele for se evoluindo, mais ele tem que ter condições de processo evolutivo junto com ele. Isso é perfeito. É como se nós não tivéssemos condição de superar o nosso anjo da guarda. Encarnados, não. Chegará um momento que nós poderemos se transformar em anjos da guarda de outras pessoas, quando nós não necessitarmos mais da nossa vida corpórea. Quando a gente sair dessa classificação de espíritos imperfeitos, e é assim que Deus age dentro da sua obra. Nós nascemos, como acho que a gente já comentou isso, simples e ignorantes, e vamos fazendo um processo evolutivo. Então, este anjo da guarda que hoje nos auxilia, ele já passou por aqui. Ele já passou por toda essa escala. E ele passando por toda essa escala, ele sabe exatamente quais são as necessidades dos seus tutelados. Porém, nem tudo são flores, né? Nós temos aqui uma questão do nosso livre-arbítrio, que esse nosso livre-arbítrio, que por um lado é para ser bom, às vezes ele dá uma atrapalhada legal. A maionese desanda na maioria das vezes, né? Devido às nossas más tendências e imperfeições, agora de nós encarnados, né? Muitas vezes se afastam muitas vezes os nossos anjos protetores, se afastam respeitando o nosso livre-arbítrio. Às vezes, devido à nossa vaidade, ganância, egoísmo, damos ouvido a espíritos inferiores, nos desviando do caminho que nos leva até Deus. Então, nós temos que entender também que nós estamos num mundo de prova e expiação, e que nós somos espíritos imperfeitos, e que muitas vezes a gente vem de algumas faixas umbralinas, de algumas determinadas situações, que ainda a gente escuta muito mais a matéria grosseira, temas que a gente já trabalhou, e que dentro dessa característica, às vezes eu me afinizo com a ganância, que eu tenho esse defeito, por exemplo, esse processo que eu tenho que evoluir, e aí então vem um outro irmão desencarnado e que trabalha justamente as minhas vaidades, as minhas imperfeições. Neste momento eu fico muitas vezes fascinado. E quando eu fico neste processo de fascinação, eu escuto, eu paro de ouvir Deus, eu volto a viver única e exclusivamente dentro da matéria. E aí então eu sou dominado por esse tipo de espírito. Ele passa a me intuir com as coisas que eu quero ouvir e não com as coisas que eu preciso ouvir. Então ele, em vez de me corrigir, porque ele é imperfeito, ele me conduz para um lado da imperfeição. Que naquele determinado momento, esse espírito imperfeito considera isso como certo, porque ele ainda está num processo assim. Então nós não vamos julgar aqui jamais o espírito imperfeito. Na realidade, a imperfeição, ela é uma transição da alma. Todos nós seremos perfeitos um dia. Então partimos para um processo de discriminação e de preconceito com o espírito inferior, nós não podemos fazer isso, porque nós já fomos e ainda somos. Seria a mesma coisa que eu falar mal de mim. O que eu preciso entender é que quem está na prova sou eu que estou encarnado. Então, eu que estou encarnado, eu tenho que vencer as minhas vicissitudes e não me entregar a elas. Cada vez que eu me entrego aos meus desejos e às minhas vontades, eu me distancio um pouquinho de Deus. Se Deus não é mais encarnado, se Cristo já não encarna mais, e se o Espírito Santo não tem matéria, deve ter alguma coisa errada por eu ainda ter matéria, né? Porque se Deus é justo, e nós sabemos que Ele é, por que será que eu estou encarnado, se eu sou tão bom assim? Cada vez que a gente se acha um pouquinho, tem que dizer isso, né? Porque se eu fosse bom para chuchu, talvez eu já fosse um anjo da guarda. E muitas vezes eu faço exatamente o contrário. Eu me acho a última biscoito do pacote e então eu ouço esse outro lado. Como exemplo disso, numa das questões aqui do Livro dos Espíritos diz: o espírito protetor abandona por vezes o seu protegido quando ele se rebela diante de seus conselhos? Afasta-se quando sabe que são inúteis os seus conselhos.
Por mais forte que seja a vontade do seu protegido em submeter-se às más influências, por ser mais forte a vontade do tutelado. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha o ouvido, através da sua ganância, através da sua vaidade, através daquela aventura que ele está vivendo, ele se entrega àquelas paixões, seja ela a qual nível, e aí então, naquele momento, ele não escuta nada. Porém, ele volta assim que ser chamado. Então, o anjo da guarda, ele fica ali dando conselho. Você não quer seguir o conselho? Você tem teu livre-arbítrio. Ele vai cruzar os braços e vai ficar aqui no ladinho, esperando a boa vontade do Senhor retornar. Se o Senhor não retornar, paciência. Perdeu a encarnação. Agora, basta você orar, você pedir, sinceramente, que ele volta para te dar o conselho. Ele não te abandona nunca. A missão dele é estar junto com você. Só que não significa ele estar junto com você que ele vai aceitar as suas imperfeições. Ele veio aqui para te auxiliar a sua correção e não passar a mão na sua imperfeição. Como você tem uma carta reencarnatória e tudo isso foi combinado antes de você chegar aqui, cada vez que o véu de esquecimento faz com que você se perca um pouquinho, ele chega no teu ouvido e diz, já falamos sobre isso. Você tem uma voz de consciência aí dentro de você. Você sabe dentro do teu coração quando você está fazendo certo ou errado. Você optou pelo errado? Paciência. Vai ter que colher as consequências desse ato, a tal da ação e reação. Então, neste momento, ele fica de lado e fica deixando você fazer a sua festa. Um lindo e belo momento, às vezes esse é transitório, esse momento de um prazer, seja lá qual é a prova que esse espírito está executando naquele momento, e aí quando ele cai-se por si, ele dobra-se o seu joelho, se pede a Deus e o anjo protetor volta. Na outra questão, quando um espírito protetor deixa o seu protegido perder-se na vida, é por incapacidade para enfrentar os espíritos malévolos? Então a questão aqui é assim, vamos dizer que tivesse um espírito inferior superior ao espírito do anjo da guarda. Então aqui a questão é essa, né? Eu vou tentar traduzir porque ficou um pouco confuso. Também foi escrito há 200 anos atrás, né? Então a gente tem que chegar para a linguagem de hoje. É mais ou menos assim, é como se o espírito protetor, o anjo da guarda, não tivesse força para enfrentar um espírito maligno, ou maligno não, inferior, né? Não é por incapacidade, mas porque ele não quer. Então, quando acontece esse tipo de situação, seu protegido sai das provas mais experiente e habilitado, e ele o assiste com seus conselhos, por meio de bons pensamentos que lhe sugere. Mas, infelizmente, nem sempre lhe dão ouvidos. Devido às imperfeições, o desleixo, o orgulho do homem, que dá força aos seus maus espíritos, seu poder atua apenas sobre aqueles que solicitam seu auxílio. Então aqui a gente entra naquelas duas figurinhas do bem e do mal, que a gente sempre vê o anjinho bom e o anjinho ruim. Quem deixou esse anjinho inferior estar aqui junto comigo, fui eu mesmo. Ele não teria espaço aqui junto comigo. Mas eu, dentro da minha imperfeição, eu trago ele para cá quando eu passo a ouvi-lo. E quando eu passo a ouvi-lo, agora eu tenho dois tutelados, vamos dizer assim, né? Um me puxando para cá e o outro para lá. Na outra questão disse assim, além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo para que encontre ocasião de luta entre o bem e o mal? Então a segunda questão vem exatamente nisso. Se Deus permite com que outro espírito, ou seja, vem no desígnio de um espírito maligno ou inferior junto comigo, a resposta, ligado, não é bem a palavra. É verdade que os maus espíritos procuram desviar os homens do caminho. Quando algum deles se liga a um indivíduo é porque ele lhe deu ouvidos. Então haverá uma luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele o cujo domínio o homem se submeter. É o livre-arbítrio. Então nós nascemos somente com um anjo bom, junto conosco. Pelas nossas imperfeições, a gente, com o passar do tempo, as nossas vicissitudes, nós atraímos espíritos inferiores, e aí então nós começamos a travar uma guerra interna entre nós, para descobrirmos qual é o espírito agora que está nos influenciando, que nós vamos seguir. Então é isso de eu já vir com o espírito ali, aquela alegoria do bem e do mal que a gente sempre tem junto conosco, a gente só tem o bem. O mal
é devido à nossa imperfeição e à nossa sintonia, que ele fica junto conosco. Dessa forma, existe uma limitação de ajuda, quando se junta essa questão de eu dar ouvidos para um espírito inferior. Ou seja, ele pode nos ajudar, auxiliar, mas não interferir no nosso livre-arbítrio, porque se ele interferir, o mérito é todo dele. Então, agora estamos falando do anjo protetor. O anjo protetor está aqui, ele podia chegar e dizer assim, ó, garotão, tu vai embora, que isso aqui é meu tutelado e aqui não é teu lugar. Mas que situação que teria para o tutelado? Se o anjo protetor chegasse e dissesse assim, ó, você é um espírito inferior, por gentileza se retire. Mas quem trouxe ele foi o livre-arbítrio do encarnado. Então, se você está disposto a caminhar com um espírito que não seja evolutivo ao seu lado por todas as suas imperfeições, não cabe a Deus dizer que não, porque a partir do momento que isso ocorre, você passou a não ter livre-arbítrio. E a perda do livre-arbítrio, ela tem uma consequência astronômica, desastrosa no ser humano. Então, o mesmo livre-arbítrio que me deixa eu passar no McDonald's e comer um sanduíche, e eu tenho essa vontade de fazer esse tipo de situação, é o mesmo livre-arbítrio que me dá o desejo e o direito de escolher as minhas provas a Deus. Então esse livre-arbítrio, ele é soberano, ele é meu. E aí tem músicas que dizem que eu não sei o que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Então a gente tem que começar a entender essa responsabilidade que nós temos conosco com relação a esse tipo de assunto. Não nos esquecemos de que quem precisa evoluir somos nós. Por isso, o seu auxílio é de forma sutil, delicada e não de forma agressiva e ostensiva. Voltando aqui. Então, essa questão dos dois, do anjozinho que está ali afinizado comigo pelas minhas más tendências, não cabe, então, ao anjo protetor convidá-lo a se retirar. Cabe, porque senão seria o mérito do anjo protetor. Quer dizer, ele ia proteger tanto, como a gente vê pais ultimamente fazendo, que não deixa o filho nem pôr a mão na areia. Aí depois começa um monte de doença lá na frente, porque as bactérias que ele tinha que aprender a desenvolver, não desenvolveu. Então, muitas vezes, a proteção excessiva torna-se filhos sem capacidade de enfrentar a vida. Então, muitas vezes, se a gente exercer essa tutela de uma forma muito agressiva, ostensiva, a gente prejudica a evolução do ser. E quando nós temos a dádiva de ter filhos, Deus está dando para nós, entre aspas, a mesma condição do anjo da guarda, né? Se vocês forem pegar a relação, a gente vê que essa situação está se colocada sempre diversas vezes dentro da existência. Então, aquele bebê que está nascendo agora, que não completamente indefeso, ele precisa de um pai e de uma mãe, que são os anjos da guarda dele. Aí, quando ele começa a se entender por gente e tudo mais, os pais e a mãe se retiram e entra o anjo protetor, fazendo essa função paterna, porque naquele exato momento a criança não consegue rezar, ainda não consegue se comunicar. Então, ela precisa de um tutor material. Então, a obra divina é maravilhosa, ela é perfeita, ela tem todos os pontos para a gente nunca se sentir desamparado. Como que a gente se comunica, então, com o nosso anjo da guarda? Através da prece. A comunicação se dá através do nosso livre-arbítrio, quando aceitamos Jesus no caminho. Então, através da oração, fé, conseguimos nos conectar com Ele, sentir Sua presença e ouvir os Seus conselhos através da intuição. Todos nós ouvimos os conselhos do Espírito Santo, Espírito Santo, do anjo protetor, quando nós, principalmente, vamos deitar com um pedido e acordamos com uma intuição no café da manhã. Isso já deve ter acontecido com muita gente que vai deitar com o senhor de um problema e que no outro dia parece que a solução veio do nada. E a gente dá essa característica para mim. Nossa, eu encontrei a solução do meu problema. Mas a pergunta é por que ontem eu estava tão preocupado que eu não conseguia resolver isso, e bastou uma noite e para essa solução aparecer para mim. Ou se não aparecer a solução que eu quero, que esse é o grande problema, apareceu a solução melhor para mim. E muitas vezes a melhor solução para mim, ela vem com a quebra do meu orgulho. Às vezes a melhor solução para mim significa eu ter que pedir perdão. Talvez, e aí às vezes eu não aceito, né? Aí eu fico num dilema interno. Já deu errado
E agora eu quero que a solução seja errada, porque eu não estou disposto a me curvar dentro dos meus pensamentos, dentro das minhas atitudes. Então, aí a gente não escuta o conselho. E aí nós tentamos continuar sempre na mesma situação. Espírito de luz, sempre disposto a colaborar com a obra de Deus, dedica seu tempo para auxiliar seus irmãos nas provas e expiações inerentes à sua reencarnação. Leva nossas orações, aflições e temores ao Pai, e através da sua luz nos acalma e encoraja para continuarmos nossas provas. Por vezes intercede a favor, indo ao limite do nosso livre-arbítrio para amenizar nossos sofrimentos e as nossas provações. Às vezes ele vai lá até a última vírgula, vamos dar uma colher de chá, não precisa passar por essa prova tão forte, ele vai sucumbir. Aí às vezes a pessoa tinha que perder um braço numa prova, ele fez por merecer, ainda não está a ponto de não perder nada, vai lá e perde o dedo. Uma intercessão, merecimento do espírito encarnado, sem dúvida nenhuma, que a prova tinha que ser passada, mas ela não precisa ser mais tão grave como ela seria, porque dentro desse processo da encarnação, essa alma evoluiu. E aí chega aqui o nosso advogado, que seria o nosso anjo protetor, e diz, cara, a gente sabe que ele vai ter que perder o braço lá, está escrito, ele fez isso na vida anterior, aquela coisa toda, mas ele está indo tão bem. Veja isso, veja aquilo, veja aquele outro, olha aqui o que ele fez, olha aqui o que ele fez. Isso vai retardar o desenvolvimento dele. Aí, depois de muita conversa, o pessoal chega lá e diz, vamos tirar o dedo do cara então só. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Se ele reclamar, daqui a pouco ele perde o braço de novo. E aí, às vezes, ele ainda é bendito por ter só perdido o dedo. Que a misericórdia de Deus apareceu ali, que poderia ser muito pior, não tem gente que fala assim. Nossa, sofri um acidente, mas ainda estou vivo, que bom. E tem gente que diz assim, sofri um acidente, meu Deus, por que um acidente acontece comigo? Porque só continua vendo o lado negativo da situação. Então essa intercessão dele, ele pode levar ao limite essa intercessão do teu livre-arbítrio, mas ele não pode decidir por você. Então é aquele aluno que vai tirando sempre uma nota boa, de repente escorrega lá em matemática, tira um 4, aí vai ter que reprovar. Não, vamos dar um jeito de fazer uma recuperação para ele aí, porque ele está merecendo esse processo. É a intercessão do nosso espírito, nesse exemplo que eu estou dando aqui no caminho de Deus. O intuito desse ser de luz é sempre nos proteger. Sintonizamos com ele através da prece e bons pensamentos, elevando o nosso estado mental. Então, todo ser que tem uma religião, que faz uma oração, que vem no nosso centro, que recebe o passe, que faz esse processo ritualístico de sentar aqui, de cantar as músicas conosco, de tomar o seu passe para casa, cada um dentro da sua religião, está elevando a sua intelectualidade moral e está reconhecendo nesse momento um Deus superior, seja ele qualquer, seja o seu credo religioso, e neste exato momento ele está fazendo o que? Uma entrega dele para com que Deus, reconhecendo Deus como seu Criador. Neste momento, ele está tendo a oportunidade de ter uma consagração do seu Espírito Santo, que seria, neste caso aqui, o seu anjo protetor. Naquele momento, ele terá intuição, ele estará aberto, ele vai receber todas as informações que ele precisa, por isso que quando a gente sai de uma casa religiosa, a gente se sente bem. Né? Ali existe, então, um espírito superior, que seria o padroeiro, como nós já conversamos, e existem aquela falange de espíritos protetores juntos. Então, se a gente tivesse o dom da visão, que eu não tenho, deveria ser a coisa mais linda do mundo você ver esse ângulo religioso. E aí, nós encarnados estamos recebendo um bombardeio de energia positiva, de todos os ângulos, de todas as formas. Não tem como eu não encher o meu coração de amor e não sair dali pensando melhor em Deus. Então esses são os propósitos desses centros religiosos, esses propósitos dentro desse caminho. Existem diversas orações sob o anjo da guarda. No próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem no mínimo 3. Eu separei uma aqui para a gente ver a grandiosidade desse texto, né? Espírito bem-amado, anjo guardião, com a permissão de Deus, pela infinita misericórdia, cuida de mim e me auxilia nas minhas provas da vida eterna. Dai-me forças, coragem e resignação,
intuição de tudo que é bom, protege-me do declive do mal, que a sua bondosa influência penetre sobre a minha alma. Permita-me sentir um amigo devotado ao meu lado, que vê os meus sofrimentos e partilha das minhas alegrias. Meu bom anjo, não me abandone. Necessito de toda a sua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus enviar-me. Então, se a gente vê isso, é maravilhoso. Verdadeiro anjo de todas as horas, enviado por Deus, mensageiro de fé e esperança, o anjo guardião é a maior prova de amor de Deus para com seus filhos. É isso, bom dia a todos.